Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para quem se obedecendo-se não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e o laço do diabo. Amém, Jesus? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Primeiramente, o que é um bispo? O que vem a ser um bispo? A Igreja Católica vai dizer que bispo é uma coisa. As igrejas neopentecostais vão dizer que bispo é outra coisa. As igrejas tradicionais vão dizer que bispo é outra coisa segundo a sua visão. Mas o que a Bíblia mostra que é um bispo? O próprio texto diz, é aquele que governa, é um homem que governa a igreja. Porque aqui está escrito no versículo 5, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Então o próprio texto responde o que é um bispo. O que é um bispo? É alguém que governa a igreja de Deus. A igreja de Deus são pessoas. E nem todo mundo, nem todas essas pessoas são bispos. O bispo é o presidente. Poderíamos dizer assim, na época das sinagogas, não havia o principal da sinagoga? Sim. Jairo, por exemplo, era o principal da sinagoga, era o príncipe da sinagoga. Significa que ele era o presidente, o governante ali daquela sinagoga. Então, onde tem uma congregação, ali está a igreja de Jesus. E tem que haver um presidente. Tem que haver um que governa aqueles irmãos, que é o governador ali. Por exemplo, aqui tem um grupo de irmãos. Tem que ter um presidente para que esse trabalho seja feito. Tem que ter um bispo. Bispo é aquele que governa. Amém, Jesus? Amém. Entenderam? Entendeu? Pelo Novo Testamento, bispo e presbítero, ele pode ser chamado de presbítero. São sinônimos. Presbítero e bispo é sinônimo. Mas o bispo também, ele é o pastor. Por quê? Porque o bispo pastoreia a igreja. E se ele for um senhor já de idade, ele pode ser chamado também de quê? De ancião. Um bispo mais novo não pode ser chamado de ancião, porque ele é novo. Mas se ele for mais velho, ele pode ser chamado de ancião. Agora vem duas perguntas. Qualquer homem pode desejar ser um bispo? Sim. Poder pode desejar. Porque aqui está escrito, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, desejar ser um pastor, ser um bispo, qualquer um pode desejar. Agora, a segunda pergunta, qualquer um pode ser um bispo, pode ser um pastor? Aí a resposta é o quê? Não, não pode ser qualquer um. Tem que ser um homem que tem todas essas qualidades aqui. E no meio dessas qualidades que são listadas aqui, esses requisitos, essas qualificações, nós vemos o quê? Que a suma de tudo é que ele consiga governar bem a si mesmo e a sua própria casa. Porque se ele não conseguir governar a si mesmo, administrar bem a sua vida, administrar bem a sua própria casa, como que ele vai ter cuidado da igreja de Deus? Isso é o lógico, é o óbvio. Então, Paulo começa a dizer que é necessário que o bispo seja irrepreensível. O que é o bispo ser irrepreensível? É ele não cometer nenhum pecado a partir do momento que ele se torna bispo? Não. É ele
ter uma conduta de maneira que ninguém precise chamar sua atenção, repreendê-lo. Se um homem comete pecados, ele comete falhas que os irmãos da igreja têm que chegar para ele e chamar a atenção dele, então ele está sem essa qualificação para ser um bispo. Compreenderam? Ser irrepreensível não é não errar, porque não existe ninguém que não erre. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu pelo Espírito Santo, ele disse: miserável homem que eu sou. Ele cometia pecado. Eu sou pecador. Paulo admitia. Todos somos pecadores. E vamos estar sujeitos a pecar até o dia que Jesus voltar e nos livrar desse corpo com a natureza terrena. Mas ser irrepreensível é o seguinte: se eu sou pastor, eu não posso dar margem, dar brecha, dar abertura, dar chance para ninguém ter que chegar e me repreender. Olha, sua conduta não está certa. Eu tenho que te repreender. Eu não posso. Eu tenho que ser, ou seja, ser irrepreensível indica que há um limite para o erro de um bispo. Existem coisas que não são toleráveis. Outra coisa, marido de uma mulher. Ele tem que ser marido de uma mulher. Alguns entendem que ser marido de uma mulher significa que o bispo, alguns entendem, tem que ter sido casado uma só vez. Que ele não pode ter tido 2 casamentos ou estar no segundo casamento. Alguns entendem assim. Alguns entendem dessa forma. Mas outros entendem que não está dizendo que ele tem que ter sido casado uma só vez, mas está dizendo que ele tenha que, se ele tiver uma esposa, ele tem que ser fiel à esposa. Ele tem que ser totalmente fiel à esposa. Por quê? Por que que nós entendemos dessa forma? Porque o apóstolo Paulo, ele estava sozinho. O apóstolo Paulo, ele não estava casado, ele estava livre de mulher. Ele diz lá: estás livre de mulher? Não busque mulher. Lá em Coríntios. Barnabé também não se fazia acompanhar de uma mulher irmã. Timóteo, não há indicação nenhuma que ele era casado. E todos eram líderes, eram bispos da igreja, pastores da igreja, apóstolos. O que nós entendemos aqui é o seguinte: se ele tiver uma mulher, ele tem que ser fiel. O bispo tem que ser fiel à sua esposa. Ele não pode ser um traidor da sua esposa. Ele não pode trair sua esposa. Se ele trair a sua esposa, ele está desqualificado.